こんばんは。夜な頑張って JOCXTV Do。Cético ou não, é impossível negar que ao redor do mundo existe uma diversidade absurda de lendas e mitos de diferentes naturezas, podendo ser passado de geração em geração através do folclore, ou mesmo sendo disseminados como lendas urbanas com base em supostos relatos. Um exemplo disso em nossas terras é a lenda do Saci Pererê, que é algo mais ligado ao folclore, enquanto a lenda da loira do banheiro está mais ligada ao boca a boca das grandes cidades. E se tem um país que também é rico nesse sentido, é aquele que veio a se tornar o foco desse vídeo, a África. Meu interesse pela cultura desse país surgiu quando joguei Resident Evil 5, e desde então isso não mudou. Sendo diversificado em biomas e com diferentes povos nativos, cada um com suas próprias histórias, era praticamente impossível não ser um prato cheio para a criptozoologia. E acredite quando eu digo que as lendas de monstros não se resumem apenas no Kelembembe. Criatura essa que eu descartei do roteiro do vídeo, justamente por ser a mais conhecida. Aqui focarei somente em algumas mais obscuras. Como são várias, eu limitei a seleção de criaturas a apenas 10, e caso o feedback seja positivo, farei mais vídeos com mais criaturas lendárias dessa região. Por fim, eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não tem a menor intenção de tentar provar ou mesmo convencer o espectador de que monstros existem. Apenas está sendo feito como forma de entretenimento e informação. Essa criatura vem de uma obscura lenda da Etiópia, a qual a descreve como sendo uma espécie de ogro, com uma cabeça semelhante a um machado com 4 olhos, mãos como os cabos de um machado e pernas atarracadas como um pilão, além de uma pele cinza que mais parecia pertencer a um rinoceronte. Segundo a lenda, um casal de irmãos havia descido até um rio para buscar água, porém tiveram o azar de topar com a criatura, que rapidamente agarrou o garoto e o devorou ali mesmo. Antes que a menina pudesse fugir, o monstro provou que podia falar e a ameaçou, dizendo que caso ela contasse a alguém o que havia acontecido, ela voltaria e mataria não só a ela, como também toda a sua família. Em casa, a menina se lembrou das palavras do ogro e escondeu a verdade de seus pais. Porém, a culpa e o medo começaram a destruir, de modo que se recusava a comer e sua saúde definhava a cada dia, chegando ao ponto de não conseguir mais se mover e ficar presa à sua cama. Sendo somente nesse ponto que ela disse ao seu pai que apenas contaria a verdade caso ele construísse 9 cercas altas e grossas ao redor da casa. Assim que teve seu pedido atendido, a menina finalmente contou ao seu pai sobre o bulbo, e cego de ódio, construiu um esconderijo para sua filha e partiu para caçar o monstro. Porém, a criatura era mais inteligente do que parecia, pois esperou que a menina ficasse desprotegida, e mostrando também que parecia possuir algum tipo de poder, ele proferiu palavras mágicas que abriram todas as portas, assim finalmente devorando sua presa. Essa lenda está presente no dicionário da língua gala e nos mitos e lendas de Corne de l'Afrique. Fora isso, não tem muito mais informações sobre essa lenda em questão de detalhes ou outras descrições. Portanto, eu acredito que deva se tratar de algo semelhante ao bicho-papão, ou o homem do saco. Lendas contadas pelos pais para educar seus filhos pelo medo de serem atacados por algum monstro caso os desobedecessem. Grutslang é uma palavra africana que significa a grande cobra, a qual é dada a um suposto monstro que vive pelos arredores do rio Orange em Richardsville, na África do Sul. A lenda conta que em tempos remotos, o monstro Grutslang era poderoso demais. Então, os deuses subdividiram ele em 2 espécies, sendo o elefante e a cobra. Porém, alguns desses seres foram capazes de escapar desse destino e se reproduziram. Apesar de comumente ser descrito como um híbrido de elefantes e serpentes, algumas outras versões descrevem Grutslang como uma enorme cobra com bem mais de 12 metros de comprimento que vive dentro do rio e que possui 2 diamantes no lugar de seus olhos. O que também se atrela a outro aspecto da lenda, onde essas criaturas geralmente são obcecadas por pedras preciosas e geralmente habitam em cavernas onde guardam seus bens a todo custo. Algo semelhante às lendas que envolvem duendes ou seres semelhantes, que também são obcecados por riquezas e são hostis com quem tentam as tomar. Existe até mesmo uma história do ano de 1917 que fala sobre um empresário britânico chamado de Peter Grayson, que estava em uma ilha da África do Sul, liderando uma expedição para encontrar tesouros, mas que supostamente haviam sido eliminados pelo Grutslang. Porém, se essa expedição realmente ocorreu, o que mais é difundido é que na verdade todos eles foram atacados por leões, mas nunca se sabe.
No livro de 1923, In Witchbound Africa, o autor Frank Mellon descreveu uma criatura conhecida como Congamato, que significa aquele que vira barcos. Um perigoso réptil semelhante a um pássaro que não tem medo de atacar animais, barcos ou humanos. É conhecido pelos nativos da Zâmbia, Angola e Congo, geralmente em regiões mais tropicais. Em 1932, o famoso biólogo e criptozoologista Ivan T. Sanderson relatou ter tido um encontro próximo com o Congamato enquanto ele fazia parte da expedição Percy Sladen. Sua descrição pessoal do encontro é essa. E eu olhei. Então soltei um grito e instantaneamente mergulhei na água, porque, vindo direto para mim, apenas alguns metros acima da água, havia uma coisa preta do tamanho de uma águia. Tive apenas um vislumbre de seu rosto, mas isso foi o suficiente, pois sua mandíbula inferior estava aberta e exibia um semicírculo de dentes brancos e pontiagudos, separados uns dos outros na mesma largura. Quando saí, ele havia desaparecido. George estava virado para o outro lado, disparando seu segundo cano. Cheguei pingando na pedra e nos entreolhamos. Vai voltar? Nós gritamos. E pouco antes de ficar escuro demais para ver, ele veio de novo, descendo o rio com os dentes batendo. O ar fazia sons assustadores ao ser fendido pelas grandes asas pretas, parecidas com a do Drácula. Estávamos ambos desprevenidos. Minha arma estava descarregada e o bruto foi direto para George. Ele se abaixou. O animal voou sobre ele e foi imediatamente engolido pela noite. O Congamato é descrito como sendo de cor preta avermelhada, com envergadura de 4 a 7 pés, e comprimento de corpo de cerca de 4,5 pés. Possui uma cauda longa e fina, e uma cabeça estreita que parece formar um longo bico que contém muitos pequenos dentes afiados. Sua pele parece a de um anfíbio ou réptil, e os pés lembram uma grande águia com garras nas pontas. As asas lembram muito as de um morcego, a criatura é retratada mais planando do que realmente voando. Essa descrição é comumente associada aos pterossauros, e embora essa classe de répteis não seja considerada pela ciência como dinossauros, Congamato pode se encaixar na categoria de neodinossauros, que seriam criaturas do tipo que sobreviveram à extinção e evoluíram para se adaptar aos tempos mais modernos, apesar de que no caso deles seria um neopterossauro. Uma das coisas que mais colabora para a crença de que eles seriam descendentes desses animais era que quando desenhos de pterossauros eram exibidos para aqueles que supostamente tiveram encontros com a criatura, eles afirmavam ser o Congamato. Como eu já tinha dito antes, esses animais também atacam humanos, porém também existem histórias que dizem que eles desenterram covas para encontrar cadáveres e se alimentarem deles. Em 1956, um engenheiro chamado J.P. Brown relatou ter visto duas das criaturas voando sobre o Forte Roseberry, agora conhecido como Mansa, por volta das 18 horas. Ele afirmou que eles pareciam quase pré-históricos em aparência e forma. Em 1957, um paciente à beira da morte foi internado em um hospital localizado em Fort Roseberry. O homem tinha um ferimento grave no peito e uma quantidade significativa de arranhões cobrindo seu corpo. Quando a equipe do hospital lhe perguntou o que havia atacado, o homem descreveu uma grande criatura parecida com um pássaro, com um bico longo e asas enormes. A equipe atendente perguntou então ao homem se ele poderia desenhar o animal para melhor identificação, e ele produziu um desenho de um animal parecido com um pterossauro. Quando um empregado que trabalhava no hospital trouxe um livro contendo imagens de animais pré-históricos extintos e mostrou ao homem a imagem de um pterossauro, o homem ferido foi descrito como entrando em pânico. Creature attacked my friend. Was your friend badly injured? Yes, very badly injured. He sustained a deep. I think that is by the use of his claws or whatever. Claws, yeah. Yes. O Emelantouka, na língua lingala, também conhecido como Azekamoke, Nijagogunda, Ningamba Namae, Tipequé ou Irizima, é um criptídeo do tamanho próximo ao de um elefante que vive no Congo e possivelmente nos Camarões. Temido pelos nativos como o assassino de elefantes, é feroz e mata tudo que encontra. Se diz que o Emelantouka tem em média 2,3 metros de altura e 6 toneladas, de cor acastanhada a cinza, com cauda pesada e corpo semelhante, forma e aparência ao de um rinoceronte, incluindo longo chifre no focinho. Sustentando seu enorme corpo volumoso acima do nível do solo, estão 4 pernas curtas em forma de coto. É descrito como não tendo babados ou sulcos ao longo do pescoço.
O animal é supostamente semiaquático e se alimenta de malombo e outras plantas aquáticas. Se diz que o emelantouca emite uma vocalização, descrita como um bufo, estrondo ou rosnado. A estrutura de seu chifre é debatida entre os estudiosos do assunto. O debate é assim: se o chifre for de marfim, então seria uma presa, e não um chifre. Alguns rinocerontes têm presas, especialmente os asiáticos. No entanto, não se sabe que essa variante vive na África. Se o chifre for feito de osso, então a criatura é um réptil, já que muitos grupos fósseis de répteis, como os ceratopsianos, tinham chifres feitos de ossos. Finalmente, o chifre pode ser feito de queratina, assim como os chifres dos rinocerontes africanos. Contudo, se é uma espécime para examinar, qualquer tentativa de classificar o emelantouca por este método só pode ser especulativa. Bom, existem aqueles que acreditam que a criatura é um neodinossauro do grupo dos ceratopsianos, o mesmo do Triceratops. Porém, assumindo que o monstro realmente existe, eu não acredito muito nessa hipótese, pois os dinossauros desse grupo tinham a característica de possuir como se fosse aquele escudo esquisito em volta do pescoço, e mesmo aqueles que não tinham isso não tinham chifres. Então eu acredito mais na hipótese que o emelantouca seja algum tipo de rinoceronte semiaquático. Em 2003, uma besta mortal atacou várias aldeias na nação africana do Malawi. Um relatório oficial foi de que a criatura tratava-se de uma hiena raivosa, mas aqueles que puderam olhar em primeira mão para a criatura possuem uma opinião muito diferente. No início de março daquele ano, 3 pessoas foram mortas e outras 16 sofreram ferimentos graves no que parecia ser um vicioso ataque de animais. As feridas incluíam mãos e pés decepados, enquanto alguns sofreram lesões que provocaram desfiguração facial permanente. Uma mulher foi internada no hospital sem o nariz e a boca. As 3 vítimas que morreram após os ataques, sendo 2 mulheres idosas e um bebê, tiveram o crânio esmagado e seus órgãos devorados. A versão da divisão de parques e vida selvagem, que insistia que a besta nada mais era do que uma hiena raivosa, foi ficando desacreditada devido à falta de sucesso em capturarem a criatura. No auge do pânico, 4.000 pessoas fugiram de suas casas para buscar segurança em abrigos públicos. De acordo com aqueles que sobreviveram ao encontro com a criatura, ela possuía pernas muito mais longas do que de uma hiena normal. Esse relato vai de encontro com os ataques que ocorreram um ano antes, quando uma besta perseguiu e matou moradores de aldeias. Nesse caso, o Parques e Vida Selvagem também alegou ser apenas uma hiena raivosa, responsável por 5 mortos e 20 feridos, mas os nativos não compraram a história. Em vez disso, haviam reivindicações do sobrenatural, e vítimas que insistiam que a criatura não era natural e se tratava do monstro do ano anterior, retornando dos mortos para exigir vingança. 最初はグー。無限の不思議への扉グー。 グーネジェピー、グーネジェピー。 Essa lenda de agora possui 2 variantes que encontrei na minha pesquisa, então preste atenção para não se confundir. A primeira versão diz que Chemosis é um bicho-papão demoníaco que ronda as terras do Nandi, no Quênia, meio homem e meio pássaro. Chemosid fica em uma única perna e tem 9 nádegas. Sua boca é vermelha e brilha à noite como uma lâmpada. Uma vara em forma de lança serve como meio de propulsão e como muleta. As pessoas são o alimento do Chemosid, mas ele ama a carne das crianças acima de tudo. À noite ele canta uma canção perto de lugares onde moram crianças, sua boca brilhando na escuridão. Crianças incautas, vendo a luz e ouvindo a música, acreditam que se trata de uma dança. Eles saem na noite adentro para encontrar a festa e nunca mais são vistos. A segunda versão é absurdamente diferente e é mais conhecida pelos criptozoologistas como Urso do Nandi. Segundo tal, é um ser semelhante a um macaco, que sopra fogo com um só olho no meio da testa e emite um uivo terrível, e que come apenas o cérebro de suas vítimas. Outros nomes pelo qual é conhecido incluem Kerit ou Gadet, que é come miolos em Luboá, Kodoelo, para os Pokomo em Ningau, Quênia, Duba, em Swahili, na costa do Quênia, provavelmente do árabe dub, urso ou Duba, hiena, Chifuvere, em Kakamega, em Quênia, Engargia, na Uganda, Ngoloko, na Tanzânia, e Ikizimi, na Ruanda. No ocidente é conhecido como urso Nandi. Inclusive eu peço desculpas se eu pronunciei qualquer nome desses errado, porque esses nomes africanos são muito difíceis. Caçadores e exploradores ocidentais o descrevem como um animal semelhante a um urso, não muito grande, de 1,5 m a 1,8 m de comprimento e mais 45 cm de cauda, 1 m a 1,4 m de altura nas espaduas, marrom que trepa em árvores para fugir. Não há espécies conhecidas de urso na África do Sul do Saara, e ao norte o urso do Atlas, que existiu no Marrocos, extinguiu-se na década de 1820.
Outros relatos, principalmente os nativos, parecem descrever uma espécie de macaco. Criptozoologistas sugerem que pode se tratar de uma espécie desconhecida de urso, de um babuíno gigante ou um instintívoro semelhante ao porco-formigueiro. Carl Schucker sugeriu que pudesse se tratar de um sobrevivente da extinta hiena gigante de focinho curto, a Paticrocuta brevirostris, que viveu na Eurásia e África há 500 mil anos. Lois Leakey sugeriu um sobrevivente de um mamífero herbívoro do grupo dos calicotérios, como do Anchilotherio enigi, que existiu no sul da África até 2 milhões de anos. Pois é, essa lenda no geral é bem confusa e é bem difícil de definir qual é a versão mais correta, pois ela vai desde um mito de um bicho-papão e até um monstro semelhante a uma pinguari, até um possível animal selvagem desconhecido pela ciência. Esse aqui é relativamente bem conhecida pelos entusiastas da criptozoologia, então eu irei resumir, apesar de que durante as minhas pesquisas eu vi que a história é um pouquinho diferente do que geralmente é contado por aí. A história fala sobre um caçador chamado de John Johnson, que junto de um servo se dirigiram até o Vale de Kassai na África, com a intenção de caçar elefantes. Eventualmente eles encontraram os animais, mas estranhamente eram apenas 2 ao invés de um rebanho como de costume. Quando se posicionaram para atirar nos animais, viram que algo estava correndo pela vegetação rasteira na direção deles, até que saltou na direção dos elefantes, como se estivesse os perseguindo há um tempo. John acabou atirando na criatura com susto, o que resultou nela fugindo. John e seu servo decidiram imediatamente voltar até o acampamento, cruzando o mesmo pântano que havia usado anteriormente para chegar até a savana, até que ouviram um barulho semelhante ao de um crocodiliano. E ao olharem naquela direção, viram uma criatura enorme, muito semelhante a um grande lagarto vermelho com listras negras, ou um terópode devorando um rinoceronte ali mesmo. O servo de John fugiu e ele ficou ali, que foi quando ele usou sua câmera para tirar uma foto da criatura, que rapidamente fugiu ao ouvir o barulho, e quando o caçador chegou até seu acampamento ele acabou desmaiando. Bom, essa foi a história que eu encontrei numa pesquisa rápida, pois a versão mais famosa conta que, na verdade, John e seu servo estavam caçando rinocerontes desde o início, e foi nesse momento que a criatura saiu da vegetação e matou o rinoceronte. Assim, o servo fugiu e John desmaiou no local, acordando pouco tempo depois para tirar uma foto. Como se já não bastasse a história principal da lenda ter 2 versões, cada uma com suas inconsistências, as 2 fotografias que temos da criatura são claramente forjadas, sendo uma delas uma montagem clara, feita com imagens de revistas, e outra parecendo ser a fotografia de um filme stop motion. Aqueles que tentaram explicar a origem da suposta criatura apresentaram 2 hipóteses interessantes. A primeira era de que o Kassai-Rex, na verdade, poderia ser uma espécie de lagarto monitor desconhecido pela ciência, com uma coloração e tamanho incomuns. E além disso, alguns desses podem até mesmo nadar e ficar em 2 patas, o que poderia ter gerado a confusão de que podia ser algum tipo de dinossauro. A segunda hipótese é que o Kassai-Rex é um neodinossauro, porém não um tiranosaurídeo, pois esse tipo não viveu na África, mas sim um carcharodontosaurídeo. Com uma história duvidosa, fotografias forjadas e relatos pouco convincentes, o Kassai-Rex hoje em dia não é mais levado a sério como um animal que possivelmente pode existir, sendo considerado um pseudo-criptídeo, tal como as sereias de Fiji, mas devo admitir que é algo interessante, algo que você veria naquelas revistas pulp dos anos 30 dos Estados Unidos. Esse é um criptídeo lendário do sul da África. Ele vive perto de cachoeiras e é mais comumente visto em Howick Falls, na África do Sul. Essa criatura se assemelha a uma cobra, exceto pela cabeça, que parece de um cavalo. O Incaniamba é aquático e vive em lagos e cachoeiras, por isso alguns suspeitam que seja uma espécie de enguia gigante em vez de uma cobra. Disse que esta criatura tem mais de 6 metros de comprimento. Os relatos desses animais remontam, na verdade, a pinturas rupestres aborígenes encontradas em toda a área de KwaZulu-Natal. Essas pinturas retratam criaturas que os arqueólogos passaram a chamar de animais da chuva, devido à associação com violentas tempestades de verão. Considerada pela maioria dos investigadores como uma grande espécie de enguia de água doce, como a enguia de Moçambique ou a Anguilla marmorata, ambas podem atingir um comprimento respeitável de cerca de 6 pés. Os nativos da área insistem que os Incaniambas são muito maiores e carregam algumas características decididamente sobrenaturais. Ainda em 1998, os residentes das regiões de Inguavuma e Pongola, em KwaZulu-Natal, culparam o violento Incaniamba por uma tempestade brutal na qual milhares de pessoas perderam suas casas. Essa antiga ligação entre o Incaniamba e eventos meteorológicos severos deve-se ao fato do animal raramente ser visto durante os meses de verão. De acordo com as crenças tradicionais Xhosa, o Incaniamba, que segundo algumas lendas antigas também é uma serpente alada, sobe anualmente ao céu,
na forma de um tornado gigante, para encontrar o seu companheiro. Deixando de lado as superstições nativas, a ausência dos Incaniamba durante os meses de verão é um indicativo da antiga suposição Zulu de que essas criaturas são de natureza migratória. Na verdade, esses animais foram vistos no rio Nkomazi, que fica em cerca de 70 km do sul de Howick Falls, bem como nas águas ao redor da represa Midmar, que é uma área que cobre aproximadamente 500 milhas quadradas. Relatos vindos de barragens menores perto de fazendas na área de Dargle, em Midlands, sugerem que dois Incaniambas estariam lutando por território ou mesmo fazendo algum tipo de ritual de acasalamento. Os animais chamaram a atenção internacional pela primeira vez em 1996, quando o jornal local ofereceu uma recompensa a quem conseguisse produzir provas fotográficas das criaturas. Embora 2 fotografias tenham sido publicadas, nenhuma delas deu qualquer indicação clara da aparência do animal e foram acusadas de serem farsas. Essas imagens, que cá entre nós são bem questionáveis, serviram apenas para alimentar a feroz controvérsia em torno da existência dessas criaturas. Em maio de 1996, mais uma onda de atenção dos meios de comunicação social respondeu ao boato de que o governo sul-africano estava planejando capturar o animal que se escondia por baixo das cataratas de Howick e transportá-lo para uma área ambientalmente protegida. Os Zulus locais ficaram indignados com o plano, solicitando ao conselho local uma intervenção, embora não pelas razões que os membros da PETA poderiam esperar. Os residentes estavam aterrorizados que a expedição enviada para capturar a fera pudesse não estar preparada para lidar com a disposição cruel da criatura e que a carnificina resultante pudesse se espalhar para aldeias locais, a menos que a raiva do Incaniamba pudesse ser diminuída. Relatos mais recentes indicam que o governo sul-africano reconsiderou a sabedoria de desafiar essas poderosas feras semiaquáticas no seu território natal. Esse nome esquisito é designado às supostas aranhas gigantescas que vivem nas selvas do Congo. Aliás, se você tem aracnofobia, eu recomendo que você não veja essa parte do vídeo. A maioria dos muitos contos anedóticos descreve as aranhas cavando um túnel raso sob as raízes das árvores e camuflando-se com uma grande tela de folhas. Em seguida, elas criam uma teia quase invisível entre sua toca e uma árvore próxima, amarrando toda a área com uma rede de linhas. Algum animal alheio, que provavelmente logo estará no cardápio da criatura, irá tropeçar na linha alertando a aranha, e a vítima então será perseguida na teia. Esse tipo de comportamento predatório é semelhante ao de diversas espécies de aranhas alçapão. Os nativos afirmam que os ovos da Diba Fofi são de cor amarelo esbranquiçado claro, em forma de amendoim, e seus filhotes são amarelos brilhantes, com o abdômen roxo. Sua coloração torna-se mais escura e marrom à medida que amadurecem. Alguns dos povos indígenas das regiões do Congo, onde o Diba Fofi foi visto, afirmam que a aranha já foi bastante comum, mas desde então se tornou muito rara. O relato mais completo dos ocidentais aparece no livro Criptozoológico, de George Eberhardt. Na página 204, Eberhardt relata a terrível experiência de um casal inglês viajando por uma região da selva no que hoje é chamado de Congo. Eric K. Lloyd e sua esposa estavam viajando de carro no Congo belga em 1938, quando viram um grande objeto cruzando a trilha na frente deles. A princípio, eles pensaram que era um gato ou um macaco, mas logo perceberam que era uma aranha com pernas de quase 1 metro. Há também a história de William J. Gibbons, que em sua terceira expedição em busca de criaturas lendárias encontrou os nativos que relataram suas experiências com aranhas gigantes. Ele compartilhou sua experiência com leitores ao retornar ao Canadá. Nessa terceira expedição à África Equatorial, aproveitei para perguntar se os pigmeus conheciam uma aranha tão gigante e de fato sabiam. Eles falam da Diba Fofi, que significa grande aranha. Eles descreveram uma aranha que geralmente é de cor marrom com uma marca roxa no abdômen. Eles crescem até um tamanho enorme, com uma envergadura de pelo menos 1,5 metros. Os aracnídeos gigantes tecem um covil feito de folhas de formato semelhante a uma cabana pigmeu tradicional, e tecem uma teia circular, que é considerada muito forte, entre 2 árvores com um fio esticado ao longo de uma trilha de caça. Essas aranhas gigantes vivem no solo e atacam antílopes da floresta, pássaros e outros pequenos animais de caça, e são consideradas extremamente perigosas, para não mencionar altamente venenosa. Dizem que essas aranhas põem seus ovos em formato de cacho, e os pigmeus evitam-nas quando são encontradas, mas já as mataram no passado. As aranhas gigantes já foram muito comuns, mas agora são raras. Em março de 2013, surgiu um vídeo no YouTube de um suposto Diba Fofi capturado por uma câmera de visão noturna, perto de um poço próximo a uma árvore de Moçambique. O Diba Fofi aparece na escuridão por um breve momento, enquanto corre para a escuridão no lado direito da tela. Olha, eu achei o suposto vídeo, mas eu não vou passar aqui, pois não passa de uma filmagem de 1 minuto de uma floresta que não dá pra ver nada. Fora que eu duvido que esse vídeo tenha sido feito na África, então fica só na imaginação.
Finalizando o vídeo, temos o que é provavelmente um dos criptídeos mais famosos da África, estando presentes no folclore Zulu e Xhosa. A lenda conta que os Tokoloshis nada mais são do que uma espécie de duende maligno ou demônio que é criado por algum feiticeiro. Geralmente, quando alguém os ofende, eles desejam se vingar. Essas criaturas possuem uma estatura pequena e uma aparência grotesca, e uma vez invocado, ele está disposto a atender às vontades daquele que o invocou, que geralmente envolve atormentar algum pobre coitado com brincadeiras, ou mesmo de uma maneira mais intensa, causando um terrível sofrimento. Tokoloshis também são conhecidos por causarem doenças e por terem a capacidade de ficar invisíveis ao engolir um cristal. Não existe maneira conhecida de afastar esses monstros, pelo menos eu não encontrei. Então, por via das dúvidas, não irrite nenhum feiticeiro. Finalmente, chegamos ao final. Vale ressaltar que a África é um continente que possui muito mais lendas e aqui eu apenas selecionei algumas que eu julguei serem interessantes para o vídeo. Caso esse vídeo vá bem em relação ao feedback, eu trarei mais criptídeos e até mesmo de outros continentes ou países. Tendo dito isso, fiquem com Deus e até a próxima.